Olá, eu sou João Vitor, sou estudante do primeiro ano do curso de Letras Português e Espanhol da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Eu sou apresentador deste podcast de contos narrativos, uma edição especial onde eu vou estar apresentando o texto O Avesso da Pele, de autoria de Jefferson Tenório. Se trata de um romance, este texto, mas ele tem aspectos de um texto narrativo, né, enquanto seu gênero textual, e eu vou estar falando um pouquinho sobre a história que esse texto apresenta. Trata-se de um romance e narra a história de Pedro, o menino que busca entender e reconstruir a vida de sua família após a morte do seu pai, assassinado durante uma abordagem policial. A narrativa desse texto é construída através de memórias e reflexões sobre as relações familiares, racismo e desigualdade social, abordando temas complexos como identidade e violência racial no Brasil. A obra é caracterizada por uma linguagem sensível e poética, alternando entre a primeira e a segunda pessoa do singular, o que proporciona uma profundidade emocional ao relato. Além disso, o texto se destaca por sua crítica social e pela maneira como expressa as experiências vividas por pessoas negras em um contexto de opressão. O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório, é uma obra que explora temas como racismo, violência policial e a busca por identidade. A seguir, eu vou estar apresentando os principais elementos desta obra: o enredo, os personagens, o tempo e o espaço. Esses aspectos são essenciais para que a gente possa identificar um texto de gênero narrativo e que a gente também possa fazer parte do que aquele texto está trazendo, além da questão do gênero textual, mas também participar enquanto um leitor proeficiente da obra que a gente está buscando. Neste caso, o texto é O Avesso da Pele. O enredo eu vou deixar para falar um pouco depois, para não ficar um pouco redundante a apresentação, e vou falar um pouco sobre os personagens. Os personagens desta obra é Pedro, Henrique, a mãe de Pedro, e também há alguns personagens secundários. Pedro é o principal personagem, né, sendo o protagonista e narrador. É um jovem que está de luto pela morte do pai e tenta reconstituir sua vida e a de sua família através de memórias. Henrique é o pai do Pedro, um professor negro que é assassinado durante uma abordagem policial. Sua vida e experiências são fundamentais para a narrativa, então, diante da obra, a história de vida do Henrique é bem apresentada e detalhada para que o leitor possa conhecer um pouco desse personagem que é tão essencial para o desenrolar do texto. A mãe de Pedro, né, que é a esposa do Henrique, ela está presente nas memórias de Pedro. Ela representa a figura materna que também enfrenta as dificuldades de vida após a perda do marido. E alguns personagens secundários são amigos, familiares e famílias da comunidade que ajudam a constituir um contexto social e emocional da história. No que diz respeito ao narrador, é o Pedro, o filho do protagonista Henrique, né, que foi assassinado. A narrativa que é predominante é em primeira pessoa, permitindo o leitor acesse diretamente os pensamentos e sentimentos de Pedro enquanto ele lida com a perda do pai e busca entender sua vida familiar. O tempo em que ocorre a obra se passa no presente, mas é intercalada com umas memórias no sentido de flashbacks de Pedro sobre seu pai e sua família, algumas experiências vividas e uns momentos que marcaram a trajetória de Pedro enquanto teve o pai em vida. Isso permite uma reflexão sobre o passado e suas implicações com o presente. O espaço da história onde ocorre o texto de gênero narrativo é a cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que fica localizada no Brasil.
O espaço inclui o apartamento de Henrique, onde Pedro encontra objetos e o ajuda a reconstituir a vida do pai, além das ruas da cidade, e refletem as tensões sociais e raciais enfrentadas pelos personagens. Então, a cidade de Porto Alegre, sendo o espaço onde o desenrolar da história ocorre, ela é fundamental para que também o leitor identifique alguns aspectos que estão relacionados às experiências dos personagens. E por fim eu vou estar apresentando um pouco do enredo, só para fazer uma recapitulação do texto, e desde já indico a leitura desse texto, não só em razão da polêmica que ele teve nos últimos tempos, mas pela abordagem da temática que é tão essencial para que a gente desperte análise crítica e compreenda melhor a construção da identidade da pessoa negra no Brasil e quais são as tensões vivenciadas por essa pessoa e os pertencentes dessa comunidade étnica. O enredo da trama gira em torno da morte do Henrique, que é um professor negro, durante uma abordagem policial. Após a tragédia, Pedro visita o apartamento do pai para relembrar sua vida através dos objetos deixados para trás. Ao longo dessa narrativa, ele reflete sobre as injustiças sociais, a violência racial e as dificuldades enfrentadas por sua família. O enredo destaca a luta de Pedro para entender não apenas a vida do pai, mas também sua própria identidade em um contexto marcado pelo racismo e pela desigualdade étnico-racial. Por fim, esses elementos se entrelaçam para criar uma narrativa poderosa e humaniza as experiências de pessoas negras no Brasil contemporâneo, nos aproximando de questões profundas sobre identidade, pertencimento e resistência. Essa é uma análise sucinta desse texto. Mais uma vez reforço, e vale a pena buscar a leitura não só desse texto, mas também de outros textos e tem esse gênero textual narrativo, até para estimular uma leitura eficiente, mas também nós, enquanto leitores, buscarmos também estar escrevendo textos e tenham essa mesma característica. E enfim, é isso que eu queria estar apresentando nesse primeiro e único episódio dessa edição desse podcast. E agradeço a todos e dedicaram esse tempo a estar me ouvindo. Muito obrigado.